Pessoal, veja bem aqui, ó. Hoje nós vamos ter o gabarito aí da semana 2 do PET 2 de vocês. Quem está fazendo com atenção as atividades deve ter observado que é praticamente uma continuação do assunto do PET 1, que está trabalhando a questão aí da linguagem, da linguística e que vocês viram em sala de aula no início do ano. Tem aí no livro de vocês. O primeiro aí era um texto, uma explicação, falando da língua como fenômeno social de interação verbal. Vocês viram aí que fala de Bakhtin, que vocês viram aí nas primeiras semanas de aula e nos vídeos aí da TV Minas, que eu passei para vocês. Então, olha só. Qual o motivo do autor do texto ter utilizado a variante linguística própria daquele grupo social? Por quê, gente? Porque mesmo você pertencendo ao mesmo grupo social, você usa diferentes falas de acordo com a situação que você encontra, igual eu já falei com vocês lá na sala de aula. Quem é que lembra? É a nossa linguagem como se fosse uma roupa que você usa para ir numa praia, numa piscina, não é que você vai num casamento e assim por diante. E assim é a nossa língua, o modo como você vai falar num grupo de amigos seu da mesma idade é diferente como quando você vai conversar com seus pais, com um avô, com um professor e assim por diante, tá? Então é essa a questão número 1 aí, ó. A variante de linguística própria daquele grupo social, ela varia dependendo da situação em que você se encontra. No 2, vocês tinham um texto, olha só, a praia de frente para a casa da avó. Então, veja bem, pelas falas, pelas linguagens aí, você vê que pertence a um determinado grupo. Então, o que que falou aí, ó? No trecho. Então, destacou um trecho do texto e colocou algumas palavras em negritos. Vocês têm aí, ó, triquilha, tigrada, backside, lipa, espuma. E perguntou aí para vocês se essas expressões destacadas são gírias próprias de qual grupo social. Qual grupo, pessoal? A primeira linha do texto já vai te falar. Olha lá, eu queria surfar. Então, essas gírias, elas pertencem ao grupo que dos surfistas. Eu até acrescentei aí para vocês, colocando aí, ó, black site, lip, espuma tem seus respectivos significados. Coloquei o significado aí para vocês, ó. Backside, o movimento que o surfista pega a onda. Lip, a crista da onda. Espuma, a margem do mar. Então, esses elementos pertencem ao grupo das pessoas que surfam. Um surfista lendo esse texto, ele não ia achar tão estranho igual nós como fizemos a leitura, tá? 3. Questão 3, pessoal. Vocês têm aí já é uma questão do Enem, trabalhando a questão da linguagem, a linguística, cai também no Enem, tá? É as variações linguísticas, as figuras de linguagem, literatura e interpretação de texto. Então, eu sempre vou bater nessa tecla. Temos que ler, criar o hábito da leitura. O aluno que lê, ele se dá bem em qualquer tipo de avaliação. Então, olha só, temos um texto que foi dado para vocês, que é uma canção, e em seguida pergunta aí, ó, na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da linguagem da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Qual que vai ser a passagem aí, pessoal? Veja bem aqui, ó. Espero que estejam dando para ver. Vai ser aqui, ó. Letra D. Lobo, bolo, tipo para rimar com ouro de tolo, que é o verso 11 e 12. Versos são linhas do poema. Ou seja, ele apresenta o verso que explora o som do idioma por meio da aliteração em B e L. A aliteração é um conteúdo que vocês vão ver mais adiante. Então, tá vendo como que existe uma sequência de conteúdos nas matérias? Então, por isso que é importante estar sempre estudando.
4 é outra questão do Enem também. Compare os textos 1 e 2 a seguir, que tratam de aspectos ligados a variedades da língua portuguesa no mundo e no Brasil. Então, vocês tinham aí, ó, texto 1 e texto 2. Após a leitura, vem aqui a nossa pergunta. Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre textos, conclui-se que a posição de João de Barro no texto 2 em relação aos usos sociais da língua revela. Então, veja bem, foi dado para vocês 2 textos e a questão está em cima do texto 2, tá? Outra coisa que eu sempre falo com vocês, tem que ler a fonte. Então, aí, o que vai revelar aí para vocês? Letra D. Adesão à concepção de língua como entidade homogênea e invariável, e negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Pediu para justificar a sua opção escolhida. O que ele quis dizer no texto 2, pessoal, em relação aí com a letra D? Olha só, ele possui o que? Uma relação antiquada e preconceituosa, ao dizer que os outros países, como aqui no Brasil, na Ásia, na Guiné e na África, barbarizam quando querem imitar o modo de falar e de escrever dos portugueses. Então, o autor aí, na visão dele, a língua ela é homogênea e invariável, e não heterogênea e variável, igual foi a questão 1, que ela varia de acordo com a nossa situação ou lugar que nós vivemos, tá? Então, seria a letra D e a justificação seria essa daí que eu expliquei para vocês.